Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos de volta em mais uma aula, aula 8 do módulo 3, esse curso maravilhoso, esse curso tremendo, esse curso que você está fazendo da rede de ensino Instituto Jafia, na plataforma que você adquiriu. Estamos já no módulo 3, módulo 1 foi Como Estudar a Bíblia, módulo 2, Pedras Fundamentais 1, e agora estamos na Pedras Fundamentais 2, Doutrina dos Batismos. Que revelação tremenda podermos observar que o batismo é submerso, colocado dentro de, que o batismo é justamente essa questão de você ser mergulhado dentro de. Batismo no arrependimento, mergulhado no arrependimento, é o primeiro batismo pré-Cristo. Depois do batismo no arrependimento, tem o batismo em Cristo, que é o batismo no corpo de Cristo, mergulhado, colocado dentro do corpo de Cristo, e depois vimos os batismos pós-cristão, que na verdade é o batismo nas águas. A pessoa deve ir para a água porque ela já foi salva. O que salva é o senhorio de Jesus, o que salva não é o batismo nas águas, o batismo é apenas uma obediência a uma ordenança do mestre. Depois do batismo nas águas, nós já vimos aí o batismo nas nuvens, e o batismo nas nuvens é na direção de Deus. Você tem que estar mergulhado na direção de Deus, e hoje a direção de Deus vem através da palavra de Deus, hoje a direção de Deus vem através do Espírito Santo de Deus. E além do batismo nas nuvens, nós já estivemos estudando também sobre o batismo no Espírito Santo, é você estar mergulhado no Espírito Santo de Deus. E a nossa proposta de hoje é o batismo no fogo. Que revelação tremenda que é a palavra de Deus, e entendermos o que o próprio João Batista quis dizer. Ele, quem? Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já vimos que todo batismo tem que ter um batizador. O batismo aí no arrependimento, quem vos batiza é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O batismo no corpo de Cristo é o próprio Deus que te liga no corpo. O batismo nas águas é um batizador humano, ou seja, um pastor, um líder, um apóstolo, um bispo que vai te batizar. O batismo no Espírito Santo é o próprio Jesus que vos batiza no Espírito Santo, e o batismo nas nuvens é o próprio Deus que vai te dar direção. Mas e o batismo no fogo? Veja lá comigo, Mateus capítulo 3, versículo 11, Mateus 3:11, e eu, João Batista que está falando aqui, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele, quem? Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está falando aqui acerca do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está dizendo que ele batiza apenas com água para arrependimento. Aqui ele colocava os dois batismos juntos, o batismo no arrependimento e o batismo nas águas. Mas agora nós temos aí como separar, porque o batismo de arrependimento é arrependimento dos pecados, e o batismo nas águas é o cumprimento da ordenança do Senhor Jesus Cristo, ao qual agora João Batista está dizendo: Jesus batiza não somente com o Espírito Santo, mas ele batiza também com o fogo. Agora, esse batismo é da vontade de Deus? Claro, é o batismo da vontade de Deus para as nossas vidas, e quem vai fazer é o próprio Deus Filho, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é quem batiza com o fogo. Então, nós vamos ver como que esse batismo é da vontade de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 15. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Ele tem a pá em sua mão e limpará a eira. Por muitas vezes a palavra de Deus compara a vida cristã como uma colheita, compara
na verdade, o crescimento do corpo de Cristo como uma plantação, né? É interessante o próprio Jesus usar essa metáfora por inúmeras vezes em diversas parábolas, falando acerca da semente, a palavra de Deus, e pelo fruto conhecereis, mas agora está falando de uma colheita. Ele, quem? O próprio Jesus, tem a pá na sua mão e ele limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo inextinguível, ou dependendo da sua tradução, com um fogo que nunca se apaga. Então aqui nós entendemos algumas coisas acerca do batismo no fogo. Em primeiro lugar, qual é o propósito do batismo no fogo? O propósito é claro, Jesus quer fazer uma limpeza em nós, Jesus quer purificar a nossa vida. E o que ele faz? Ele tem a pá na sua mão e ele não quer usar palha para fazer pão. Ele quer, na verdade, ter só o trigo. Então ele precisa limpar a eira, ele precisa separar o trigo da palha. Ele precisa, na verdade, observar tudo aquilo que é palha e queimar num fogo inextinguível. O que isso representa na vida cristã? Quando nós nos convertemos, quando nós viemos para a obra do Senhor, nós vimos muitas vezes cheios de palha. Nós vimos muitas vezes cheios de coisas que não têm conteúdo, não têm consistência. O que são palhas? Palhas são pecados, são hábitos, comportamentos que não agradam ao Senhor. Coisas que nós fazemos que não são do agrado de Deus Pai. Então, para que nós possamos ser usados como Ele quer, para que nós possamos ser aprovados, o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas antes. O Senhor vai tirar tudo aquilo que desagrada ao Pai. Senão, não teremos estrutura para aguentar o que Ele vai fazer através de nós. Então, primeiro Ele vai fazer uma separação. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Jeremias capítulo 23, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 28 e 29, nos diz assim: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo que diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Que tem a palha com o trigo? Deus está questionando aqui que ligação tem a palha com o trigo, ou o que tem a mentira com a verdade, o que tem a luz com as trevas. Tudo que não é da vontade de Deus, que desagrada a Deus, é palha. Deus não quer morte, Deus não quer palha juntamente com o trigo. Deus não quer que a morte e a vida estejam misturadas, Ele quer fazer separação. Deus não quer que a palha e o trigo estejam misturadas, Ele quer fazer separação. Então nós colocamos aí agora algumas figuras para você observar a colheita. Quando você olha aparentemente, a palha e o trigo têm a mesma figura, né? É o mesmo formato. Então, a princípio, só ao olhar você não distingue o que é a palha e o que é o trigo. Como trigo, nós temos que ser moídos para sermos feito pão. Mas antes de moermos, temos que, na verdade, separar, tirar toda a palha. Então a vontade de Deus é que Jesus limpe a sua eira e queime a palha num fogo inextinguível ou um fogo que não se apaga, para deixar somente o trigo puro para poder fazer o pão. O fazendeiro ele tinha uma pá e quando ele recolhia todo o trigo no celeiro, junto com o trigo vem a palha também. E ele então primeiro dá umas boas batidas na saca, dá umas boas batidas para que ele possa assentar toda aquela colheita, assentar a palha e o trigo. E depois então ele pega a pá, e a hora que a pá ele vem com toda a violência e coloca isso aonde está o monte do trigo, o monte da palha, e joga isso para o alto. Quando ele lança isso para o alto, o vento sopra e o vento vai jogando a palha de lado, porque a palha não tem consistência, a palha é mais leve, então na verdade a palha voa. O que fica na pá é o que tem consistência, o que fica na pá é o trigo, o que voa é a palha. Então na verdade,
nós muitas vezes olhamos isso, esse é o trabalhar de Deus, o processo de Deus na vida cristã, né? Estamos muitas vezes sossegados, sentados na igreja e você não sabe nada que está acontecendo e de repente você pede, Senhor, trabalha na minha vida, tira da minha vida aquilo que não te agrada, arranca de mim aquilo que me afasta de ti. É como se Deus olhasse para você e estivesse dizendo, tudo bem, meu filho, Jesus já vem com a pá. Ele vem com a pá justamente para fazer essa separação. Então tá tudo quieto, tudo sossegado, de repente você vê que a pá entra e joga aquela conteúdo para cima e tudo se embaralha e vira uma confusão só e você entra num desespero porque vem um vento do Espírito e esse vento do Espírito joga toda a palha para o lado. Aquela palha começa a soprar, aquela palha começa a sair daquela pá, daquele conteúdo e na verdade é o momento que a tua vida acontece uma confusão, né? Tudo que pode ser abalado se abala e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus está dizendo, eu estou separando a palha do trigo. Deus está olhando para você e Deus está dizendo, você não pediu para eu tirar o que me desagrada? Tudo que é palha tem que ser queimada num fogo inextinguível. Agora, quanto tempo demora esse fogo de Deus nas nossas vidas? Quanto tempo for necessário, ou seja, enquanto tiver palha ainda, vai ter o batismo no fogo. Enquanto tiver alguma coisa que desagrada ao Senhor na tua vida, vai ser necessário você ser mergulhado no fogo, ser colocado no batismo no fogo. Enquanto houver coisas que não são compatíveis com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor, vai vir o sopro do Espírito, tudo aquilo que há em nós que não seja alinhado com a palavra de Deus, o Senhor vai usar a pá e vai separar a palha do trigo e vai queimar a palha num fogo que não se apaga, num fogo inextinguível. Nunca se esqueça que se chama batismo no fogo. E a palavra batismo no original é bápito. Bápito é mergulhado, colocado dentro de. Batismo no fogo é o Senhor te colocar dentro de um fogo para queimar tudo aquilo que desagrada. Fique sossegado, que o fogo de Deus só queima o que não presta. O fogo de Deus só queima aquilo que não agrada ao Senhor. Só que dói porque são hábitos, comportamentos, são costumes que você já tem há um bom tempo. Então, o que o Senhor vai usar para te queimar no fogo? São situações, são lutas, tribulações, provas, provações. O Senhor usa isso para limpar a eira e a palha que há em nós, Ele colocar no fogo que não se apaga. Depois Ele ajunta toda a palha e coloca no fogo e separa a palha do trigo, né? O fogo, nós temos que entender que isso não é um castigo de Deus. Isso é um tratamento do Senhor para tirar aquilo que desagrada da tua vida. Isso é um tratamento de Deus na tua vida. Esses dois batismos são batismos debaixo da permissão de Deus. São batismos que, o batismo no fogo, quem faz é o próprio Senhor Jesus Cristo. O batismo no sofrimento, quem faz é o próprio Deus, né? O batismo no fogo e o batismo no sofrimento. Tanto o batismo no fogo quanto o batismo no sofrimento é algo que vai mexer conosco. Então não pense que Deus perdeu o controle, porque Ele jamais perde o controle de todas as coisas. Aliás, muito pelo contrário, é Ele que está promovendo tudo isso, é Ele que está fazendo isso na sua vida, é Ele que quer gerar uma transformação na tua vida. Aliás, vamos lá para o Salmo capítulo 128, e no Salmo 128 a gente vai ver uma expressão do salmista muito interessante, quando na verdade Davi declara uma palavra muito interessante aqui, aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz
sobre Israel. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eu vou colocar aqui agora as figuras da roda da mesa, ou seja, aquilo que eles usavam para poder moer o fruto da oliveira. Sabemos que o fruto da oliveira é azeitona, e a azeitona é que produz o azeite. Mas para produzir o azeite, tem que passar para a roda. O salmista está dizendo, bem-aventurado, bem feliz, bem contente, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, e agora ele está dizendo, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira. Os teus filhos como azeitona, os teus filhos para ser moído, para espremido, para extrair o azeite puro. Isso é algo tremendo e maravilhoso que eu coloco no meu livro, Os Segredos, Mistérios e Segredos de Deus do Óleo, aonde a gente vê aqui a importância de termos aí essa expressão, os filhos como plantas de oliveira. Quando você acha que o fogo já está bom, aí então você dá uma respirada, mas espera que venha o batismo no sofrimento. Depois do fogo vem o sofrimento. Batismo no fogo não tem nada a ver com o de sofrimento, e o sofrimento não tem nada a ver com o do fogo. Por quê? Não dá para fazer pão com palha dentro do trigo. Não dá para fazer pão com trigo em grão, né? O trigo, na verdade, depois que separado da palha, o trigo tem que ir para a moinha. E na moinha ele vai ser espremido, ele vai ser esmagado. Ou seja, para que você possa ser feito pão, o trigo tem que ser moído. E interessante que Jesus, na última ceia, ele pega o pão do meio e a hora que ele ergue o pão, ele diz, este é o meu corpo, este é o meu corpo. Quem é o corpo de Cristo é a igreja é pão para alimentar o faminto. Então, para que você seja um alimento, para que você seja pão, tem que passar pelo processo do batismo no fogo e depois no batismo do sofrimento. Aí o trigo, então, ele vai ser moído, esmagado, para que saia farinha. E depois que o trigo vira farinha, aí ele tem que ser mexido com outros ingredientes e tem que ser massageado na massa, né? Ele tem que ser movido na massa, bem consistente. Aí a dona de casa que sabe fazer o pão, na verdade, ela sabe muito bem isso, o pão que precisa de uma massa bem consistente. Além de o trigo ser moído, nós somos o trigo que o Senhor vai fazer pão para alimentar o faminto. Por outro lado, nós observamos que o Senhor não quer que essas coisas sejam misturadas, ou seja, uma hora eu estou movendo no Espírito e outra hora aparecem as obras da carne. Não, Deus quer tratar conosco para que não haja palha, para que não haja coisas humanas, ou seja, para que não haja coisas atrapalhando. Agora nós temos que entender que esse batismo é um processo. E nesse processo, muitas vezes vai durar durante toda a nossa vida. Enquanto tiver palha, o Senhor vai pegar a pá e vai lançar para o alto, vai tudo se embaralhar para que ele possa separar o trigo da palha e a palha do trigo. Aqui então você entende o tratamento de Deus. Aqui então você entende por que tudo que estava estável, de repente desequilibrou tudo, de repente desabou tudo. O Senhor não permite nada na nossa vida que não tenha um fim proveitoso, que não tenha um propósito. Deus não permite na nossa vida que não vise colocar a nossa vida no centro da vontade dele. Um outro exemplo que tipifica isso no Antigo Testamento é a visita do profeta na casa do oleiro. Jeremias, capítulo 18, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando você acha que já passou, que já está tudo bem,
olha a pá do Senhor para poder separar o trigo da palha. A pá está na mão do Senhor, a pá não está na mão do diabo. Tudo isso que saiu do lugar, tudo isso que foi como um furacão, um tsunami espiritual na sua vida, é Deus agindo, é Deus trabalhando para poder tirar da sua vida aquilo que desagrada. O paralelo agora é com o barro, né? O paralelo agora é justamente na casa do oleiro. Então você vê aí as figuras que eu coloquei para você entender um pouquinho. O oleiro, aí ele pega a massa. Como que o oleiro faz o vaso? Ele separa um tanto de massa, ele vê uma massa que tenha uma consistência, que seja homogênea, que tenha liga, e ele então vai amassar, amalgamar essa massa e liga o torno, e liga a roda. E a roda ele vai trabalhar com os pés, né? Ele começa a girar o torno com os pés e depois, com as duas mãos, ele pega e lança isso nessa roda, nesse torno, para que crie o impacto e ligue isso na roda. E aquela massa uniforme e homogênea começa a girar numa dimensão absurda e, de repente, quando o oleiro quer fazer um vaso ou quer dar um formato ao vaso, ele aplica uma pressão interna e uma pressão externa. Por que o oleiro tem que aplicar a pressão interna e a pressão externa? Para que o vaso cresça, né? Para que o vaso tenha formato. Só se aplica pressão interna e externa para que haja crescimento. Assim também é Deus como supremo oleiro nas nossas vidas. Muitas vezes ele aplica a pressão interna, que são conflitos pessoais, são situações que precisam ser tratadas, questões de perdão, questões de ressentimento, questões de mágoa, ou muitas vezes temperamento, comportamento, são pressões internas. E as pressões externas são justamente aquelas que vêm de fora para dentro. Né? Acusações, calúnias, difamações, a ponte, cobrança, né? Então, a pressão interna e a pressão externa, Deus vai trabalhar, porque quando ele começa a trabalhar a massa, ele já sabe que vaso que ele vai fazer. Se o vaso é grande, se o vaso é pequeno, se o vaso é bojudo, se o vaso é fino, ele já sabe o que ele está fazendo. O Senhor tem um plano para cada um de nós, um projeto para cada um de nós. Não existe nenhum membro no corpo de Cristo para quem o Senhor não tenha uma função. Não existe nenhum membro no corpo que não tenha uma importância no corpo. Tudo tem um plano, um propósito de Deus. Tudo o Senhor sabe como Ele vai fazer. Agora, dependendo do formato do vaso, quanto maior for o vaso, mais consistente ele tem que ser, então mais provado ele tem que ser. Outros, na verdade, vão ser vasos menores, vasos maiores, e nós somos chamados para ser vasos de honra na casa do Senhor. Então ele vai confeccionar esse vaso segundo o plano que ele tem para as nossas vidas. Existem vasos que muitas vezes, quando estão sendo feitos, eles racham, eles quebram, e aí eles precisam ser refeitos de novo, e o oleiro não tem pressa, mas desde que faça um vaso de qualidade, um vaso para honra. Existem vasos que precisam ser edificados e são trabalhados, depois vai para a prateleira, você achando que já está pronto para ser usado, ainda existe o forno. Nenhum vaso pode ser usado enquanto não passar pelo forno. E aí no forno muitas vezes o vaso racha, muitas vezes no forno o vaso trinca. Agora você tem que entender que todas as vezes que você diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, o Senhor olha dos céus e diz, ok, deixa o meu filho pegar a pá para poder tirar a palha da sua vida. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Quando os discípulos pediram ao Senhor que queriam ter uma experiência contigo, quando os discípulos queriam estar mais íntimos do Senhor, o Senhor convidou eles a passear de barco num dia de grande tempestade, para que eles pudessem ter uma intimidade, uma experiência melhor. Então, assim como o oleiro faz a pressão interna e a pressão externa, assim também é Deus nas nossas vidas. A pressão interna, na verdade, o Espírito Santo se responsabiliza. O Espírito Santo vai alertar, né? A palavra de Deus nos diz que o Espírito nos sonda, né, por dentro completamente, e ele vai dizer o que está errado, o que agrada e o que desagrada a Deus. E quem vai fazer a pressão externa? As pessoas que estão ao nosso redor.
talvez uma autoridade espiritual, talvez um familiar, ou talvez algum amigo, colega, ou mesmo irmãos dentro da própria igreja, que vão ser usados por Deus para te lapidar, para te tratar. Deus vai usar os conflitos e as situações que acontecem dentro da igreja, as pessoas que muitas vezes vão pisar na tua unha encravada, é Deus te tratando para poder te ensinar alguma coisa. É Deus que está permitindo para poder mexer contigo, para poder trabalhar no teu caráter, trabalhar aí no teu temperamento e tirar de dentro de você aquilo que desagrada ao Senhor. Deus é Deus para usar aquilo que Ele quiser e Ele sabe o que Ele usa para produzir o fim proveitoso que Ele quer das nossas vidas. Deus vai permitir situações para tratar conosco, para ajudar no processo da limpeza. São situações de conflito, perda de emprego ou muitas vezes perda de um carro, coisas que você fez ou que fez você se ensoberbecer, se vangloriar, o Senhor vai tocar para tirar toda a palha. É dessa mesma forma que o oleiro vai moldando o vaso, ou então também a moinha vai espremendo a azeitona para produzir um azeite proveitoso, segundo o propósito que Ele tem para nós. E isso não adianta você repreender, não adianta você amarrar, não adianta você resistir, porque quando Deus quer trabalhar conosco, pedindo ou não, Ele vai tirar a palha das nossas vidas e vai passar a nossa vida pelo fogo. Não adianta você não querer passar por isso. É melhor você passar com o entendimento que isso é, na verdade, para te purificar, para te alinhar e te colocar no centro da vontade de Deus, do que você passar sem ter o entendimento, né? Então, e por outro lado, é melhor passar agora, enquanto ainda estamos podendo ser trabalhados por Deus, do que naquele dia ouvir: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, para o fogo eterno. Aí sim vai ser terrível, aí sim vai ser bem pior. Então é melhor deixar Deus trabalhar nas nossas vidas agora e deixar Ele nos batizar no fogo. Enquanto temos coisas que desagradam ao Senhor, é melhor autorizar o Senhor tirar isso de nós do que sermos reprovados pela eternidade. Sem essas dores, sem essa pressão, não há crescimento. É na pressão que cresce, né? Então, são essas dores que produzem o crescimento, são essas pressões que produzem a maturidade espiritual. Nunca vai haver amadurecimento. Nós temos que entender que a vida cristã passa por fases. É uma das nossas próximas matérias sensacionais, fases do crescimento. A vida cristã passa por alguns estágios. Todo ser nasce como criança e também espiritualmente ele é um neófito, ele é um bebê espiritual, ele é um filho técnico que foi apenas gerado e ele tem que crescer e tem desenvolver e amadurecer. Infelizmente tem muitos na igreja que já deveriam ser pais e na verdade ele ainda está na fase da primeira infância. Então isso precisa mudar e só pode mudar a partir do momento que aceitamos o tratamento de Deus e a pressão do Senhor. Aquele que está gerando filhos espirituais, ele na verdade está na estatura de varão perfeito. Nenhuma criança pode gerar filhos, nenhuma criança pode reproduzir, pode ter outro filho. Então a criança jamais ela pode ser pai. A criança ela tem que atingir uma idade de maturidade e na fase adulta, então, numa pessoa madura, é que ela vai estar preparada para gerar filhos. Deus quer nos levar a um crescimento espiritual para estarmos dentro daquilo que o Senhor nos chamou, para que possamos crescer e ter um amadurecimento. Ele é o próprio Deus que vai usar o batismo no fogo e vai usar o batismo no sofrimento. Batismo no sofrimento, por sua vez, é para alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Batismo no fogo não trata de alinhamento. Batismo no fogo, na verdade, ele é purificação, limpeza, tirar aquilo que desagrada, tirar toda a palha. Agora, tanto o batismo no fogo quanto o batismo no sofrimento é só para aquele que é salvo. É só para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, para aquele que já passou pelo arrependimento, já afirmou o senhorio de Jesus, já foi batizado no corpo de Cristo, porque senão ele não aguenta. Se a pessoa ainda não passou por esse processo, ela não vai aguentar
o processo do batismo no fogo e o batismo no sofrimento. Isaías capítulo 55, 8 e 9 nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós observamos aqui que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os pensamentos e os caminhos humanos. Isaías ainda, capítulo 1, versículo 19, nos diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Agora, fogo dói, fogo queima, mas tem um fim proveitoso. Então, o fogo, por mais que doa, ainda não é tão pesado como o batismo no sofrimento. Por quê? Porque está tirando o que desagrada a Deus. Pode agradar a sua alma, pode agradar a sua carne, mas não agrada a Deus. Agora, no sofrimento, é pior ainda, que você vai ver na próxima aula. No batismo no fogo, o Senhor está produzindo uma limpeza. No batismo no fogo, você sabe que o Senhor está alinhando, limpando a sua vida, purificando a sua vida. Então, por que Deus desejou esse fogo que limpa, esse fogo que purifica? Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Para vos dar o fim que esperais. João capítulo 10, versículo 10, vai nos dizer uma grande verdade. O ladrão vem, senão a matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A figura do ladrão aqui é a figura do diabo. A função do diabo é roubar, matar e destruir. Satanás que não quer que você tenha uma vida abundante. O diabo que não quer que você tenha uma vida plena. Muito pelo contrário. O diabo quer destruir a criação de Deus e tentar impedir o agir e a vontade de Deus na sua vida. Mas o Senhor não. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. E para ter uma vida abundante tem que tirar tudo aquilo que desagrada ao Pai. Porque a vida cristã é uma vida de fé, e a vida de fé naquilo que Ele diz no centro da sua vontade, da sua palavra. Deus deseja que nós tenhamos essa vida abundante. Deus deseja que nós sejamos livres do pecado. Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 6, verso 14, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Como que eu vou viver livre do pecado? Me cingindo com a verdade e entendendo que a verdade é a palavra de Deus. Me cingindo com a verdade e entendendo que a verdade é a tua palavra. Em primeiro lugar, o Senhor quer da nossa vida transparência, integridade. O Senhor quer da nossa vida caráter. O Senhor quer que nós sejamos sinceros diante dEle. Se tem alguma coisa que desagrada a Deus, é a hipocrisia. Pessoas que não têm um propósito de ter uma vida reta, acham que podem ocultar os seus pecados diante de Deus. Davi tentou fazer isso, tentou esconder o pecado dele e Deus interviu. Quando Deus foi falar com Adão, Adão, na verdade, elegeu um culpado. Tudo que Deus queria era transparência. Tudo que Deus queria era que Adão confessasse o seu pecado e assumisse o seu erro. Agora, tudo que Adão fez foi, na verdade, totalmente contra aquilo que Deus queria. Adão não reconheceu suas falhas, Adão não pediu perdão, Adão não se arrependeu, muito pelo contrário, né? Você vê ele culpando a Deus por aquilo que ele tinha feito. A mulher que tu me destes. Então a culpa ali ele joga em Deus. Quando Deus pergunta a Adão, ele diz, eu não, foi a mulher que tu me destes. Então você observa aqui que ele estava tentando eleger um culpado. Assim aconteceu também na vida de Caim, assim aconteceu também na descendência de Caim, mas foi totalmente diferente do que aconteceu quando Deus confronta Davi. Quando nós nos convertemos, nós podemos até estar fazendo tudo errado e dizermos a Deus, Senhor, eu quero mudar, eu quero viver uma vida segundo a tua vontade, eu quero ser transformado. Quantas pessoas estão
se julgando boas pelos seus próprios méritos e não reconhecem a sua injustiça, sua falha, sua fraqueza, o seu pecado diante de Deus. É só no Senhor que eu consigo viver livre, liberto dos pecados e consigo ser perdoado dos meus pecados. Quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Então a primeira coisa é que nós temos que ser verdadeiros, íntegros, transparentes. O que Deus quer das nossas vidas é sinceridade. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus por ser um homem perfeito, muito pelo contrário. Teve inúmeras falhas, mas ele sempre assumiu os seus atos, né? Então, o que o Senhor requer das nossas vidas é a verdade, a transparência, a fidelidade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que nos cingir da verdade. Jesus não opera onde há mentira. Não adianta ocultar de Deus quando Ele conhece tudo a nosso respeito, porque Ele é onisciente. Eu só posso ser transformado por Ele andando na verdade. Somente cingido com a verdade é que eu posso colocar a couraça da justiça. Nós somos justificados diante de Deus por causa da verdade em que andamos. Em Cristo Jesus fomos feitos justiça de Deus. Eu só posso ser liberto diante dele se eu for transparente diante dele. Então não se preocupe. Jesus mesmo é o que diz: eu tenho a pá na minha mão e vou limpar a minha eira. Não se preocupe que eu vou queimar toda a palha que há na tua vida. Para você ser aprovado por Deus, você tem que tirar toda a palha. Para que o Senhor possa limpar, eu tenho que abrir o meu coração para Ele e querer viver diante dEle. Tudo que precisa ser tratado, tudo que precisa ser tirado, é melhor que o Senhor tire enquanto estivermos aqui. Que o Senhor trate, queimando a ira, queimando as fofocas, calúnias, queimando aí toda situação de pecado, de fornicação, de adultério, de sentimentos, ressentimentos, mágoas e situações humanas que desagradam ao Senhor. O escritor de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 e 2, nos diz acerca da perseverança no meio das provas, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele assentou-se à destra do trono de Deus. O pecado embaraça a vida do cristão. O pecado amassa, macula a vida do cristão. E o texto nos diz, deixando todo embaraço. Tem duas coisas que atrapalham a corrida que lhe está proposta: o pecado e o trauma. O trauma te prende a alguma coisa do passado e Deus quer tratar e libertar você de todo embaraço. O batismo no fogo também pode ser figurado através de uma fatalidade que aconteceu no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 3, versículo 23 a 25. Uma figura, assim como há uma cristofania, aqui a gente tem uma figura do batismo no fogo. Em Daniel capítulo 3, os três amigos de Daniel, versículos 23 a 25, nos diz assim: e estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados, dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Isso é uma figura do batismo no fogo. Esses 3 homens caíram atados. Atados com o quê? Com amarras humanas, com amarras do rei Nabucodonosor. Caíram na fornalha amarrados.
por se recusarem a se dobrar diante da presença do rei humano e terreno. Eles foram lançados dentro da fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. Eles disseram: olha, rei, sobre isto nós não vamos nem lhe responder, porque se for da vontade do Senhor, nós seremos livrados lá dentro. O rei ficou furioso com essa resposta e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais para que pudesse queimá-los de uma maneira violenta. Mas uma cristofania acontece ali dentro daquela fornalha. Um quarto homem semelhante ao Filho dos deuses. Os homens foram jogá-los na fornalha e dizem os relatos que só do calor da fornalha aqueles que foram jogar se queimaram e morreram. Agora, a única coisa que o fogo queimou do servo do Deus Altíssimo foi as coisas humanas, as amarras humanas. Então o fogo de Deus, a única coisa que ele vai queimar é o que amarra a tua vida para que ela não cresça, para que ela não desenvolva, para que ela não amadureça. A única coisa que esse fogo vai queimar é aquilo que impede você de ser livre na presença do Senhor. A fornalha vai queimar as amarras na tua vida. O fogo de Deus só queima o que não é bom, só queima o que é humano. O fogo de Deus só queima o que não presta. Por isso que, na verdade, nós observamos aqui nessa ocorrência, nessa situação, um grande milagre, um tremendo testemunho. Agora, como Jesus queimará a palha? Vamos ver aí o que Lucas nos diz no capítulo 12, versículo 49, versos 49 a 53. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado. Jesus está falando e ele está dizendo acerca de um batismo. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Então nós observamos aqui, Jesus está dizendo que ele vem para lançar fogo e fogo para dividir, fogo para separar. Quando ele fala da divisão, ele está dizendo da conversão. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus e se converte, há uma divisão, luz com trevas. Quando alguém se converte, traz uma confusão e começa uma divisão. Então, o fogo de Deus aqui é essa separação, essa divisão. O fogo vem trazer uma separação na nossa vida da palha com o trigo. O que tem a palha com o trigo? Para quê? Para que a palha seja queimada. Mas como que o Senhor vai fazer isso? O escritor de Hebreus nos mostra aqui no capítulo 4 de Hebreus, versículo 11, dizendo assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, o diabo fica assolando a vida do servo de Deus, e quando você está sendo batizado no fogo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quem vos batiza no fogo é o próprio Senhor Jesus Cristo, o diabo então vai lançar palavras dizendo: olha aí, bastou você se converter, olha a luta que você está passando. Bastou você aceitar a Jesus, olha aí, tua família te rejeitou, olha a divisão que causou. Tem lares que falam que a pessoa é de qualquer outra seita, ninguém fala nada. Fala de práticas místicas, ninguém fala nada. Mas é só falar que aceitou a Jesus, aí começa a confusão, começa a resistência ou a cobrança. Ah, você não é crente? Olha aí, acham que muitas vezes a mudança tem que ser instantânea, até levar ao ponto de alguns negarem aí a sua conversão
e abrir mão aí da sua conversão. Então nós temos que entender o propósito de Deus nesse batismo é justamente separar, é justamente trazer a divisão, a separação do trigo e do joio. Por isso que a palavra de Deus mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. 2 gumes seria 2 fios, né? Aquele ponta afiada da espada, como rabo de peixe, de 2 fios, que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, das juntas e medulas. Então, o fogo da palavra de Deus vai gerar divisões, vai trazer divisões. Um lar que não tem Jesus é um lar em trevas. E quando alguém se converte, brilha a luz, resplandece a luz prevalece sobre as trevas. Existem obras que vão trazer descanso para as nossas vidas, e são as obras feitas em Deus. E tem obras que vão, na verdade, atrapalhar a nossa vida, que são as obras da carne, que já falamos aqui acerca do arrependimento de obras mortas. Agora, aquelas que não produzem vida como resultado final, na verdade, nós temos que nos desfazer porque não agrada ao Senhor. A palavra de Deus, sim, é mais cortante, mais penetrante, penetrando até a divisão da alma e da alma e do espírito, das juntas e medulas. À medida que nós vamos vivendo a vida cristã, essa palavra vai mostrando para nós o que nós devemos fazer e o que nós devemos rejeitar. Não há criatura que não seja manifesta na presença do Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, diante dele, todas as coisas são manifestas e todas as coisas estão nuas e patentes diante do Deus Todo-Poderoso. Agora, não há criatura que não seja manifesta diante da presença do Senhor, muito pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes. Nós temos uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e se nós não entendermos, não vamos saber separar o que é alma, o que é um problema de temperamento, com o que é o espírito e o que é um trabalhar de Deus nas nossas vidas, tirando aquilo que desagrada ao Senhor. Quem anda fazendo muitas vezes coisas que desagradam ao Senhor, nunca vai ter paz. Quando o Espírito Santo está trabalhando, por maior que seja o fogo, por maior que seja a pressão, vai ter uma paz no Espírito, vai trazer uma paz interior, aonde a pessoa vai poder viver o milagre da vontade de Deus na vida dela. Ficamos aqui na nossa aula, aonde você pode aprender um pouquinho mais de batismo no fogo, que nós vamos continuar na próxima aula e depois falando também sobre o batismo no sofrimento. Que o Senhor te abençoe poderosamente, vale a pena rever, vale a pena ouvir mais uma vez, ouça quantas vezes você quiser, uma vez que você adquiriu a nossa matéria na plataforma, a matéria é tua e você pode ouvir quantas vezes achar necessário para tirar todas as suas dúvidas. E temos aqui embaixo também o PDF da aula com todos os textos que foram lidos, aonde você pode usar como resumo para poder ministrar essa aula na sua escola bíblica dominical ou até nas suas mensagens. Deus te abençoe, vá conosco até o fim do curso, que Deus te abençoe e te fortaleça poderosamente. Amém.